Olá, graça e paz. É um prazer estar aqui novamente nesta tarde. Graça e paz, pastor Shalom. Pedimos licença para entrar aí na sua casa e hoje nós escolhemos um tema, queridas e queridos, muito especial, que está assim nos incomodando um pouquinho, né, pastora, no decorrer dessa semana. A gente conversou um pouco sobre isso. E eu acredito que tem a ver com o que está acontecendo, talvez aí na sua casa, na sua família. E o tema dessa tarde é: não desista da sua família. Amém? Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela rica oportunidade de mais um dia, Senhor, compartilhar da Tua palavra, dos Teus grandes feitos, Senhor. Nós queremos interceder desde já pela vida dessa pessoa que está nos assistindo, Senhor. Que talvez esteja com o celular, Senhor, com tantas dificuldades, enfrentando tantos conflitos, e tem pedido a Ti, Senhor, uma ajuda, um socorro, e que essa ministração, que essa conversa, Pai, venha vir de encontro com a necessidade das Tuas filhas, dos Teus filhos, que haja um despertamento, Senhor, que a gente esteja mais sensível e mais atento, Pai, ao quão rico são as pessoas que estão ao nosso lado. Esse é o nosso verdadeiro tesouro, a nossa verdadeira missão, Senhor. Nos desperta para o Teu reino, nos desperta, Senhor, para manifestar o Teu amor aonde a gente estiver, e principalmente, Senhor, aos nossos queridos, Pai. Fica conosco, fala conosco, que age e move com poder, Senhor. Em nome de Jesus, porque precisamos de Ti, ó Pai. Amém. Amém. Ô pastor, eu tenho observado alguns comentários, a gente sempre vê algumas conversas, né, de um de outro, mas a grande verdade é que essa quarentena, ela nos fez parar, né, tirou todas as nossas atividades sociais, todos os nossos compromissos, e de uma forma extraordinária e impensável, nos colocou dentro das nossas casas por um tempo maior do que a gente costumava ficar, e com aqueles que estamos conhecendo agora, os nossos filhos. Tiramos o inglês, tiramos a academia, a natação, a escola, tiramos tudo e ficaram os nossos filhos, marido, né, na nossa casa. E isso tem sido interessante ou importante porque, ao mesmo tempo que é uma coisa, né, parecia muito óbvia estarmos com as pessoas da nossa família, surgiram detalhes e grandes fragilidades que talvez no dia a dia a gente não percebia. Os filhos, talvez, que parecia que se relacionavam tão bem com a gente, agora que ficou só a gente, parece que esse relacionamento não é tão fácil. Às vezes a mãe tenta, ou o pai, um diálogo com o filho e não tem o que falar, sabe? Não tem um assunto, não sabe o que falar, não sabe como agir. Os filhos, muito no celular, as preferências pelos amigos, mais nos mais velhos, né? Mas nos pequenininhos também, e nos adultos também. Às vezes há uma dificuldade até em se relacionar com os filhos adultos, né? E eu penso que o Senhor nos permitiu isso para a gente consertar essas brechas na nossa casa, para a gente fazer algo, mover, porque não é esse, né, pastor, o propósito do Senhor para nós. Sabe, Carol, a gente vê constantemente, assim, artigos, reportagens, pregações, né? Com o título, até eu trouxe um aqui: Quarentena, oportunidade de resgatarmos o convívio em família. E de repente, o que está acontecendo? A gente vê que nós constantemente falamos que crises são oportunidades, mas tem muito a ver com a forma como a pessoa se coloca e como ela enxerga. E o que estava acontecendo? Por mais cristãos ou não, por mais que a gente entenda e sempre fale família, seu maior tesouro, é o nosso discurso, ninguém vai falar diferente, é verdade. Exato. E sim, claro, eu sei que se a gente tiver que dar a vida, a gente dá a vida por eles, com toda certeza. O que ocorre é que todos nós, cristãos ou não, a gente estava andando no piloto automático. Porque a vida estava nos convocando a tantas coisas, trabalho, sabe, a correria do dia a dia. Nós cristãos temos que lembrar que a palavra de Deus já dizia que nos últimos tempos os dias seriam abreviados. E isso por amor a nós, não é para poder sufocar-nos, mas por amor, porque nós entendemos que se não houvesse essa
essa redução, essa abreviação, nós com toda certeza não suportaríamos tudo que está por vir, que já estamos vivendo, porque temos vivido essa abreviação de tempo, e ainda aquilo que haverá de vivermos, que isso ainda vai acontecer, tá? Então, existe uma frase que eu gostaria de compartilhar aqui, que um dos maiores desafios da humanidade é viver em proximidade com as outras pessoas, ainda que essas sejam do seu próprio sangue. E aí o nosso filósofo francês, Sartre, o escritor e filósofo francês, ele dizia que o inferno são os outros. Presta atenção. Porque, na verdade, é pelo olhar do outro que reconhecemos a nós mesmos. Então, já que a convivência expõe nossas fraquezas, os outros são um verdadeiro inferno. Por quê? Porque, na verdade, não é a pessoa, mas o que ela traz de mim. O que eu enxergo nela, de mim. Que eu não gosto. Que eu não gosto. Só que é mais fácil eu achar que é ela que tem o problema e não eu. Sim. Então, a convivência, ela sim, continua sendo uma rica oportunidade. Mas a gente tem que saber lidar com ela. Porque senão, nós vamos nos estressar. Como você, eu tenho ouvido muitas pessoas, porque nós temos que entender também o seguinte. Nós temos várias situações. Quando nós falamos quarentena, nós entendemos numa redução das nossas atividades e num isolamento que hipoteticamente deveria existir, mas que na realidade, pelo menos aqui na nossa região, eu não sei até onde que essa transmissão chega, mas na nossa região nós não vivenciamos tudo isso. Nós vemos pessoas aqui totalmente estressadas, totalmente já desequilibradas, que não aguentam mais, mas por quê? Porque elas simplesmente não conseguem fazer, sabe, um movimento de olhar para a situação diferente. Só quer que passe. Mas se você for olhar pessoas que estão, sei lá, na capital, ou que estão em locais onde realmente a propagação do vírus está bem mais intensa do que aqui, você vai ver assim que a situação deles é bem mais difícil que a nossa. Eles verdadeiramente estão em isolamento. Nossa. E eu consigo ver muito a diferença disso dentro da minha própria casa. Eu tenho 2 filhos que moram em São Paulo e que eles, logo no início, eles esperaram todo o período para poder ficar isolados dentro do próprio apartamento, cada um no seu quarto. Porque, como eles fazem medicina, eles tinham contato em hospitais e com pessoas. Então, eles estavam aguardando para ver se passar o período. Porque você sabe, acho que todos nós já sabemos, que a pessoa infectada, ela pode ser assintomática. Ela pode não demonstrar nada, demonstrar nenhum sintoma. Então, precisa ter aquele período de incubação, né? Então, eles ficaram todo aquele período e depois vieram para cá. Só que, Carol, eles vieram e eles estão obedecendo, eles estão em quarentena, entendeu? Ah, mas eu vi seu filho um dia no mercado. Sim, ele foi porque eu pedi para ir comigo, ele e ela. Falei, não, vamos, porque eu percebi que a coisa estava tão estressante ali dentro que estava insuportável. Eu falei, vamos manter todos as regras certinho, mas também foi só 1 ou 2 vezes no máximo. Nossa. Caminhar, eles até vão. Que hora? 9h30, 10 horas da noite, hora que não tem mais ninguém. Ontem era 10 horas, a minha filha virou para mim e falou, mãe, estou indo. Eu falei, mas está frio. Eu estou indo. Eu falei, tá bom. Então, estão isolados mesmo. Isso. Aí vem a outra parte da família, que sou eu e meu esposo. E tem que sair. A gente precisa sair. E em alguns momentos eu tenho que escutar deles. Não, vocês não precisam sair, vocês tinham que obedecer. Vocês vão sair porque quer. E na verdade, no caso, nós temos o comércio, o nosso comércio, assim como o seu, está aberto. O pessoal tem que comer. Tem que comer. Aí tem a parte da igreja, né? Tem que servir. Aí você pode falar assim, como eu já ouvi deles. Você podia fazer transmissão daqui de casa. Eu sei, a gente podia fazer transmissão daqui de casa. E também
mas nós não temos todo o equipamento necessário dentro de casa. Então, para ficar aquela qualidade, você né? Entendeu? Então, todos nós temos vivido realidades diferentes. Os meus são adultos já, 22 e 26 anos. Agora, você já tem uma criança e um adolescente, né? Então, cada um está tendo uma vivência diferente. Exatamente, uma experiência diferente. Agora, a solução ou as dicas que a gente pode dar servem para todos. Todos a gente vai falar um pouquinho mais depois, tá bom? Exatamente. E esse período de isolamento, de confinamento, ele tem gerado muita ansiedade. Muita ansiedade. As pessoas estão impacientes. Então, já vai aí a primeira dica. Querido, querida, você não está sozinho nessa situação. Todos nós estamos. Não, sabe, uma coisa que eu tenho visto é que as pessoas estão brigando tanto na questão política, e assim, eu não vou discutir aqui medidas que o governo tenha tomado, porque eu prefiro, independente se eu concordo ou não, eu prefiro, como cristão, orar para Deus iluminar, porque eu não gostaria de estar naquele lugar. Eu não gostaria de estar no lugar do prefeito Vicente, porque ele tem que tomar decisões que não vão agradar todo mundo. E isso é o tempo todo. E vão ter consequências, tanto uma como outra, que vão ser irreversíveis. Então, veja, se ele libera tudo, pode dar um pico de contaminação. Se ele segura tudo, uma crise econômica lascada. Então, querido, nós estamos assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora, posso te falar? Não é só para você. Eu sei que alguns têm um nível maior, lógico, tem pessoas que, puxa, né? A gente que é empresário, a gente sabe, a gente tem que dar conta a gente não vive só a nossa vida, a gente entende que tem outras famílias que dependem da gente, e isso é um peso a mais. Mas, e daí? Chegamos ali, não é? É o preço para se pagar. Então, nós sabemos que está difícil, assim, em níveis maiores, mas está difícil para todos. Então, eu ficar brigando, principalmente em rede social, Carol. Não dá. Olha. É um desgaste a mais, né? Na verdade é um escape. Eu acho que o pessoal pegou, às vezes, esses comentários como um escape. Exato. Eu pego toda essa coisa que eu senti, nessa angústia, essa revolta, que tem em algum lugar. E aí eu jogo no público, que é pra todo mundo. Exatamente. Eu tenho observado isso também. Então, aí nós entramos naquela palavra, né? Empatia. Né? Uma certa vez uma pessoa me disse assim: essa coisa de empatia é muito séria, porque às vezes a gente fica passando a mão no pecado. Eu falei, será que você entendeu o que é empatia? Né? Empatia não é eu passar a mão na cabeça do pecado. Empatia não é eu concordar com o outro. Empatia não é eu aceitar e tomar para mim. Empatia é eu respeitar a forma de pensar. Nós falamos aquele dia, né? É possível morar na mesma casa, ser da mesma família, ter opiniões diferentes. Gente! E não se matar por isso. Exatamente. Nem se ofender. Certa vez o pastor deu um estudo para casais, que nós tínhamos, foi um período que a gente tinha. Nós tivemos todos os anos, o pastor faz um período do ano com estudos para casais. Algumas vezes separados, outras vezes em grupos. E numa dessas vezes ele trouxe uma pesquisa lá nos Estados Unidos e envolvia casais, sobre casais que mantinham um relacionamento por bom tempo. E o pesquisador não é evangélico, não tem nada a ver com a igreja. O pesquisador chegou à conclusão que o que mantinha as pessoas por muito mais tempo juntas, numa convivência saudável, não era nem o amor, era o respeito. O respeito. E porque diz que um dos motivos mais fortes da pessoa se divorciar é a incompatibilidade, né? E o que é incompatibilidade? Exatamente. Eu não aceitar a sua opinião, não aceitar o seu jeito de pensar. E isso pode acontecer não só com o marido, né? Com o filho, com qualquer pessoa. Você pode ver, uma pessoa que ela tem essa dificuldade de enxergar e considerar a opinião do outro e respeitar, ela vai ter problemas em todas as áreas da vida dela. É verdade. Ela pode manter-se por um tempo, para essas pessoas talvez o isolamento está sendo bom. Porque... Não, porque tem as redes sociais, aí ela vai. É sério. Ela não
principal causa de discussões que a gente tem visto e tem gerado muitas discussões dentro das casas, dentro, né, dos lares, tem a ver com a falta de empatia. A pessoa acha, às vezes, pastora, que o fato de eu me calar, você nem expressou sua opinião para mim, e eu penso diferente. A pessoa pensa isso, que ela falou de passar a mão no pecado, né? Tem a opinião assim, se eu me calar ou ficar quieto, eu estou sendo conivente. Não, filho, você está respeitando, você não consegue mudar a cabeça do outro, né? Ele já pensava assim. É algo que a gente vai falar dentro da questão do diálogo, mas no final, tá bom? Então, outra situação, como eu disse, nós temos visto pais que estão assim, eu não sei, Carol, olha, querido, meus filhos já são grandes, eu sei, talvez você vai falar, pastora, você não sabe o que você está falando, mas eu acho que nós esquecemos um pouco quem nós somos. Por muito tempo temos terceirizado a educação dos nossos filhos para professores, para televisão, e isso é muito sério. Eles estão ganhando para quê? Esses professores estão sendo obrigados a dar essa atenção através da... E a professora deveria só dar o conhecimento educacional lá, né? Não sei se tem outro nome institucional, não sei. Sim, só a parte teórica, a parte de conhecimento mesmo. Mas formar o ser humano é a gente, né? Somos nós. E aí, eu sei, amado, eu sei. Olha, eu fiz psicologia, foram 5 anos, acabei o ano passado. Eu iniciei em 2015, eu estava com 51 anos. Você tem ideia do que é uma criatura que ficou mais de 22 anos sem estudar? Mas você estuda a Bíblia. É outra situação. É diferente. Você imagina o que é entrar numa sala de aula com alunos de 18 a 20 anos que estavam saindo do ensino médio, colégio nossa época, do ensino médio. Aprendi, tá? Falei muitas vezes falei colegial lá eles olhavam para mim até que eu entendi, né? Aprendi. Enfim, você imagina a dificuldade que foi? Mas foi desafiador. Você teve que lidar com diferenças de opiniões gritantes. Eu tive que lidar com o meu atraso de conhecimento. Então, o que eu peguei? Antigamente era ginásio, né? Era ginásio. Meu Deus. Bem antigamente, acho que era antes de mim, tá? Vamos lá. Aí, veja, eu precisei correr atrás para poder aprender, porque eu estava ali para isso. Então, pai, mãe, eu sei que não está fácil. Eu reconheço mesmo. Mas eu quero te dizer que uma das armas poderosas que nós temos em casa é a própria internet. Que ao invés da gente buscar informações, fake news e brigas, nós podemos também aprender como que é a equação do segundo grau, porque lá tem, se você procurar, você vai achar. Tem tudo. Como que é isso? Porque, Carol, quando a minha filha estava no colegial, no ensino médio, teve dias que ela queria estudar comigo. Ela falava, mãe, à tarde você me ajuda a estudar? Aí eu falava, tá, qual que é a lição? Não sei isso. Aí ela falava, eu falava, tá bom, gente, filha. minha filha está estudando física, Newton, eu nem sei o que é isso. Gente, era uma das minhas matérias que eu mais amava. Juro, na hora que eu ouço a videoaula lá da professora, eu falo Senhor, eu falo Senhor da Glória. O que é isso? O Henrique outro dia ela falou assim, você sabe por que isso aconteceu? Aí ele caiu do sofá, ela falou, não, é porque a força que o chão exerceu sobre ele. Isso! Eu falei, Senhor da Glória. Aí eu olho pra ela e falo assim, isso mesmo, mamãe já estudou isso. Nem sei o que ela tá falando. Mas você sabe que é tão bom, porque o que ocorre? Muitas vezes nós ficamos tão presos só com a aula que o professor traz, mas a internet tem videoaulas. Na verdade, eu estudei cada coisa. No fundo, talvez bem no fundo, vou te ajudar e me ajudar. É bem no fundo. A gente não quer. Não quer. A gente não quer, porque exige esforço, tempo, negação, né? Então, na verdade, Carol, a gente vivia numa loucura desenfreada de vida e hoje a gente está precisando reduzir. E o nosso cérebro, a neurociência explica bem isso, o nosso cérebro, ele precisa ser ensinado.
Ele precisa ser adaptado. Então a gente vai aprender até morrer também. Isso é importante a gente lembrar que estamos aprendendo. A vida toda. Estamos aprendendo. Se você, ao invés de perder energia reclamando e questionando, porque olha, eu vou te falar, eu sei o lado da mãe e do pai que está tendo que lidar com isso e fala, meu Deus, Vou surtar. eu não entendo nada daquilo e eu sei, eu conheço o lado do professor, que fica às vezes conversando com a gente e no celular tentando atender pai, dando atenção para pai. Então, queridos, não tá legal nem para um lado nem para o outro. Então não adianta você ficar atacando o professor, atacando o Fernando. Desculpa, você está aí e você vai ter que resolver. E quem é o adulto da casa? É você. Quem é o responsável pelos seus filhos? É você, não é o professor, é você. Quem é o maior interessado para que seu filho aprenda? É você. Quando a minha filha me falava que tinha que estudar, sabe o que eu fazia? Ela acabava de sair para a escola, eu corria na internet e achava alguma coisa. Isso eu ainda não estava na faculdade. Eu corria lá para tentar lembrar aquilo lá, porque realmente eu não lembrava. Não, e é totalmente diferente o jeito de ensinar hoje, né? Mas foi muito bom. Gente, eu amo conhecimento. Eu acho que é uma coisa que a gente devia ir atrás. Para de perder tempo com notícias que não edificam ninguém e vá conhecer. Vá conhecer. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu procurei conhecer até uns negócios aí de socialismo, o que o pessoal está falando. É interessante. Porque eu quero conhecer mais. Não adianta simplesmente levantar uma bandeira e falar, isso não é do diabo. Para. Tem que saber o que está falando, né? Gente, né? Muito sério. O cristão tem que ser culto. Opa! Né? Então, olha, tem uma dica aqui para começar, eu acho muito legal. Tenha um diário emocional que te ajuda a reconhecer os gatilhos que trazem ansiedade para sua mente. Então, o que acontece? Você pode separar, isso aí os meus amigos da comportamental vão amar que eu estou ensinando isso. Vamos lá. Você pode ter 3 colunas. Uma, emoção, onde eu identifico o sentimento que eu estou naquele momento. Eu tenho que nomear o sentimento. Isso é para mim, tá? Para você. Outra coluna, o pensamento, ou seja, o que fica se repetindo na minha mente naquele momento. E na outra, fato, ou seja, o que é realidade. A gente está muito vivendo em cima de coisas que não são comprovadamente a realidade. É verdade. E nós temos que trabalhar com dados de realidade, porque senão a nossa mente vai dominar, ela vai viajar, porque a capacidade da nossa mente é tremenda. Nós vamos divagar tanto e viver no acho que é isso. Eu vi um pastor falando numa conferência essa semana, ele disse assim que o que nós temos de informação hoje em uma página de internet, que você entra lá, num determinado site, tem tudo aquilo de informação, diz que isso corresponderia no começo do século XIX a 300 anos de informação. Olha isso. Então era assim, uma noticiazinha, uma coisiquinha. Hoje nós estamos bombardeados de coisas. O que a gente precisa é selecionar. Saber qual site é confiável. Porque tudo aquilo que a gente está ingerindo, está vendo e está acreditando vai influenciar na nossa família, no nosso contexto. Olha, querida, esses dias eu acompanho meus filhos, né, que estão na faculdade, e a minha filha, ela trabalha daqui de longe, além das aulas online que eles têm. Tem dias que eles levantam às 7 da manhã e a aula acaba só às 10 da noite, porque é uma sequência. Tá? É esgotante, eu sei, mas opção, o curso que eles fazem está deixando a desejar o fato de estar online, se for o caso, né? Tanto é que a faculdade de um vai contar, inclusive vão ter prova, só que o sistema deles de estudo é um. E a faculdade da filha, ela está fazendo vários cursos, mas que não vai contar, eles vão ter que ficar sem férias aí, né? Não sei quanto tempo, porque a aula dela é mais prática, ela está num nível diferente. Então, veja, eles ficam lá. E aí, a minha filha daqui, ela quer participar, mas ela ainda está no 3º ano. E os convocados para trabalhar lá no hospital foram do 6º ano, do 5º e do 4º. Mas ela se ofereceu. Então, daqui, ela está trabalhando num site do voluntariado da Escola Paulista de Medicina. Então, se você quiser, procura lá, porque tem muitas dicas muito boas, inclusive para crianças. Eu achei maravilhoso. Eles fizeram um podcast, é assim que fala?
maravilhoso. Eu vou ver se a gente depois coloca ali o link para você acessar, para criancinha, sobre lavar a mão. E a história, uma pediatra contando, só que é só áudio, tá? A história do coronavírus, como que ele chegou para poder o pai às vezes ensinar a criança. Ai, Só que, e eu vejo assim que eles estão trabalhando muito essa questão de resiliência, de saber como lidar com as coisas. Mas de vez em quando aparece lá algumas pessoas que postaram umas coisas assim absurdas que eu falei assim, e eu fico com vergonha, sabe? Porque remete às vezes a uma postura cristã, evangélica. Então, um post que não está no voluntariado, mas em alguém do voluntariado, que ele comentou em cima, e tipo assim, a moça falando assim, gente, é fácil se livrar, é só você ter a mente firme e dizer, coronavírus, sai! Pensamento positivista. Eles pensam que vão vencer, logo vencerei, né? Não vai trabalhar não, CD. É muito sério isso. Então, então saiba selecionar o que é bom, o que é uma orientação. Porque contamina a sua alma, Exato. gente. Contamina mesmo. Já aconteceu, às vezes você vai ler uma notícia, um comentário de uma pessoa até que você gosta e aquilo te dá até raiva. A pessoa sente raiva, fica um negócio tóxico nela. Ela fica magoada, aquilo lá. Porque, na verdade, o confinamento, ele traz uma característica muito importante que a gente precisa entender. Ele potencializa todas as suas reações, os seus sentimentos. Então, se uma coisa antes para você era fácil de lidar, o fato de você não estar assim, com tantas atividades, não sai facilmente de casa, faz com que aquilo cresça. Então, uma coisinha que era para ser simples, uma forma simples de lidar ou superar, passar por cima, não dá a menor importância, se torna grande. E eu tenho visto, infelizmente, muitos lares divididos nesse período de confinamento. Pais que não estão conversando com o filho, violência doméstica também aumentou. Tem aquela reportagem da China falando, né, que no final desse período vão haver muitos divórcios. Outros falam, vão haver muitos filhs. Os filhos da pandemia, né? Vamos aguardar. Nós precisamos entender que tanto uma coisa quanto outra tem muito a ver com a forma como eu me coloco, como eu faço, com o meu equilíbrio emocional. Então, não adianta eu esperar que o outro traga, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que também fazer. Eu tenho que me empenhar 100%. Né? Exatamente. Porque uma coisa que o filho percebe é quando a gente não está prestando atenção, ou não está verdadeiramente ali. Eu separei uma frase que fala muito isso, ó. Agora a gente sabe mais ou menos o que é ser um passarinho na gaiola. Vamos ficar brincando quem está junto com a gente? Exatamente. Nossa, a gente um passarinho uma vez comeu o outro. Olha lá. Então, os pezinhos, foi horrível. Você entende a situação? Olha que horror isso, gente. Não, foi horrível. Agora, Carol, a quarentena, esse momento, é uma oportunidade rica para você olhar para dentro de você mesmo. Mas sabe o que está acontecendo, pastora? Que acho que você poderia falar isso para nós. Muitas famílias e muitos pais têm tido assim, não é que não está vendo as dificuldades que tem. Por exemplo, você sempre soube que aquele filho tinha aquele problema, mas não é tão assim. Agora ficou grande, mas o diagnóstico dessa análise dos pais em realmente assumir, não, peraí, meu filho tem sim, essa parte de não falar com o filho, né, gente? Mas não, eu tô vendo, não, meu filho tem fragilidades, ele tem talvez traumas, talvez, lógico que não foi a minha intenção, eu tentei, eu fiz, mas somos imperfeitos, que viemos de famílias imperfeitas, não é? Em relacionamentos que muitas vezes falham, e a pessoa precisa assumir, né, pastora? Precisa reconhecer, não, olha, meu filho, eu levo ele, eu ensinei ele a ir à igreja, eu vou, mas talvez eu falhei ali, reconhecer as nossas faltas. Não, talvez eu deveria ter abraçado mais, eu deveria ter falado mais, né? E hoje a gente tem a oportunidade de fazer isso. Falar. Só que para muitas pessoas está uma barreira tão grande. Não consegue se expressar. Não consegue. Agora eu vou te falar uma coisa, meu querido e minha querida. O adulto é você. O corajoso de casa tem que ser você. Alguém tem que começar por alguém, sabe? Esse momento
momento de isolamento, ele é revelador. Isso é a palavra boa. É Revelador. verdade, é revelador. É de Revela. Deus para você. Revela. Não adianta você fingir que não, acho que não é, não é o outro, e ficar você isolado e a situação tá ali. Ela vai continuar ali, ela vai agravar. E eu quero te chamar mais um ponto muito sério. Sabe aquele filho que você fala, puxa, olha aquele outro, que pessoa amável, olha como é obediente, olha esse, que dureza, que não sei o quê. Será que não parece mais com você? Você já percebeu que aquele com quem a gente mais, sabe, aquele filho com quem a gente mais choca é aquele que se parece muito mais com a gente? Então, se você não gosta do que você não vê nele, observa que você vai ver isso mesmo em você também. Então, o adulto somos nós. Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso para poder restaurar relacionamentos. Mas alguém tem que ter coragem. E isso não é se humilhar, viu pai, viu mãe? Não é se humilhar. Isso é ser corajoso, precisa ter muita coragem para reconhecer. Falhei. Acertei muita coisa. Mas aqui eu falhei. E um filósofo muito conhecido na mídia aí, ele fala assim, por mais que você fez, por mais que você se informou para poder fazer direitinho, você sempre vai errar em alguma coisa. Não tem como fazer tudo Não certo. tem. Porque nós não estamos criando robozinhos, e não estamos reproduzindo mini Carol, mini Ivonete. São pessoas que têm pensamento próprio. E aquilo que eu penso, que eu estou agradando, que eu estou com a bola toda, pode não significar nada para eles. É verdade. Mas é a hora que você precisa conversar, você precisa falar, você precisa se expressar, não pode ter medo. E expressar, aí vamos já entrar na questão do diálogo. Expressar, meu querido, em nome de Jesus, não é você cobrar que o outro enxergue tudo que você já fez. Porque eu acho que a maioria dos filhos não põe em dúvida o amor do pai. Eles só não gostam da forma como recebem esse amor. É verdade. Porque alguns gostariam de ter carinho, palavras, mas o pai fala, não te deixe faltar nada, como você não é a melhor escola. Olha como que eu me esforço. Queridos, indiscutivelmente você é um dos melhores pais, uma das melhores mães. Porém, admita, você precisa conquistar o teu filho. E muitas vezes o fornecer coisas, o não deixar passar necessidade, não está sendo suficiente. Traz o teu filho, não perca essa oportunidade, em nome de Jesus. Dialogar não é conversar e só você falar e o outro é obrigado a ouvir porque ele é menor, ele é dependente, ele é filho. Dialogar é eu falo e depois eu escuto. E no ouvido diferente, se você não concordar, você respeitar. Porque a gente não está propondo para você ter um confronto aí na sua casa. Você está entendendo, né? É para você trazer o seu filho. A pedagogia fala que a gente vai corrigir a criança, você tem que abaixar até a criança. No nível da criança, olhar no olho. Independente da idade que seu filho tenha, iguala ali com ele, respeite ele. Na hora de repreender a gente sabe, né? Deixa eu abaixar e deixa eu falar. Pra ele entender. Pra entender. Aí na hora do carinho, no abraço, não agacha abraçar, né? Mas você não tá entendendo, Carol. Eu nunca tive, eu não sei dar. Deus tem para dar para você, minha querida. Ou você muda a sua história, sabe por quê? Eu quero que você escreva essa frase que eu vou falar para você, ó. O seu passado, ele é de pedra. Não tem como moldar, não tem como malhar, não tem como você fazer nada nele. Ele está feito, concretizado, acontecido, por pior que ele tenha sido ou melhor que ele tenha sido. Imutável é o seu passado. Mas de barro é o seu hoje. De barro é o seu futuro. Então você pega essa situação que você está envergonhada, às vezes entristecida. Pega essa situação que você tem hoje, porque é no dia que se chama hoje que o Senhor faz grandes coisas. Amém. E molda aí o seu lar. Faz como a pastora falou. Chama esse filho. Investe nele, investir, né, pastora? Porque a gente só investe tempo e dinheiro nas coisas que a gente acredita que vale a pena. Se a gente achar, se você não está investindo, meu querido, vai pro seu quarto pensar. Se você achar que o teu filho não merece esse investimento, desculpa, você está achando que nem você merece. Porque o teu filho é continuidade tua. E aí?
Então é muito sério, Carol, porque nós achamos que o fato de eu chegar para o filho ou para a filha e falar, puxa, papai e mamãe não sabem isso, ou olha, eu não estou sabendo como me achegar até você, olha, eu não estou sabendo. Eu tenho dificuldades, né, filho? Eu quero fazer, mas eu também tenho dificuldades, né? A pessoa acha que isso é perder a autoridade. Não. Querido, em nome de Jesus, isso é ser humano, isso é respeitar o filho, isso é mostrar que apesar de você ser pai, você também tem suas fragilidades, que apesar de você ser mãe, você não sabe tudo e que vocês juntos podem construir tudo. Olha isso. Isso não é tirar a tua autoridade, pelo contrário, é mostrar. Porque, olha, eu já conheci muitas histórias onde o filho entrou em crise depressiva, precisou de acompanhamento, porque o pai era alvo demais, alto demais, inalcançável. E como que eu vou ser menos que o meu pai? Porque o filho, ele cresce assim, querendo ser mais. Agora, quantos filhos, e eu já ouvi vários também relatos de professoras, quantos filhos vêm no professor e na professora, a mãe e o pai que não tem em casa? Você acha que a professora não mostra que ela também é fraca? Você acha que a professora não mostra o dia que ela não está bem? Ela mostra, e ainda assim muitos filhos têm eles como referencial e não o pai e a mãe. É hora de você resgatar o teu lugar. É hora de você, sabe, se aproximar da tua família, se aproximar do teu esposo. Eu não digo nem a parte sexual, mas também. E é hora de você desenvolver essa parte afetiva que nós estamos deixando tanto a desejar. Quantas mulheres reclamam e falam assim, ai, o marido só chega para aquela hora. Mas agora você tem tempo para namorar. Não está namorando por quê? Vamos namorar antes, vamos conversar. Olha, só espera o outro fazer. Só espera o outro fazer. Na verdade, é aquilo que eu falei, os nossos olhos, eles estão virados para fora. Olha só a frase. Então, nos casais é muito comum achar que quem está errado é o outro, porque não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos. E, queridos, essa parte que nós podemos trabalhar, ela começa a partir do autoconhecimento, conhecendo a mim. Quem sou eu? Será que eu me conheço de verdade? Sabe? Será que eu sei falar para o outro quem sou eu? Então, quando eu não sei falar, é a hora que eu preciso aprender a me conhecer melhor. Sabe o que acontece também, pastora? Nos nossos dias, a mãe, vou dizer a mãe, mas pode fazer com o pai também, mas mais a mãe, né? Então ela faz assim, não, mas eu tenho que ter um tempo para mim. Eu tenho que fazer a minha academia e malhar o meu corpinho e cuidar de mim, e fazer isso e fazer aquilo. Então eu não posso, não tem como, né, eu fazer tudo, né? Esqueceram de te avisar que a partir do momento que você colocou uma outra pessoa no mundo, minha querida, ele tem seu alvo, seu amor. E aí você vai ter que conseguir, talvez, às vezes, ser mãe é dormir um pouco menos. Sim. Conciliar as coisas. Porque o valor do nosso filho, sabe o que eu vi ontem? O valor, nada a ver, mas tem a ver. Você sabe qual que é o líquido mais caro do mundo? É o litro do veneno da cobra coral. 1 litro de veneno da cobra coral custa 65 milhões. Agora eu não lembro se é de reais ou dólares, eu acho que são dólares. É o líquido mais caro do mundo, uma coisa, né, rara. Você quer mais raro que o seu filho. A Bíblia fala assim, que se juntar todo o dinheiro do mundo, não compra um. Não sei quantos você tem na sua casa. Falta, às vezes, a gente olhar para essa pessoa tão falha para nós, Sim, que está ali do nosso ladinho, e entender que ele é o maior tesouro e riqueza, que todo o meu empenho e força ele tem que estar ali. Porque Satanás, meu querido, não está de quarentena não e nem isolado, apesar de limitado sim. Não tem todo o poder, limitado. Porém, ele tem o alvo certo. O alvo certo dele é alcançar a sua casa. E o problema é que muitas vezes ele está conseguindo semear pensamentos, tristezas e angústias, porque a gente não tem, a criança ou o filho, ele não tem aquele histórico de todas as palavras boas que a gente deveria ter dito, né, pastora? Aquele histórico fala assim, que elogio é igual antibiótico, 1 a cada 12 horas, um de manhã e 1 à noite. E quantas vezes a gente esquece de falar, a gente esquece de olhar, e aí Satanás, né, a gente não tem esse arquivo do nosso filho, e ele vai usando, essa criança fica depressiva, isolada, fechada no quarto, e muitas vezes pode até acontecer de tentativa de suicídio, aqueles cortes, aquelas coisas graves no nosso nariz, ali, e a gente tá tudo bem. É bem isso. Tá tudo bem. É bem isso. A gente não tá vendo. Gente, é muito sério isso. É muito sério.
Olha, nós estávamos vivendo situações que foi uma loucura essa questão de borderline, de cortes, essas coisas. E, de repente, nós vimos pais desesperados, porque nunca imaginaram que o filho estivesse sofrendo. Sofrendo, exatamente. Nunca. Não percebe. Então tem assim, ó, postagem do WhatsApp, postagem do Instagram com adolescentes, mas os adolescentes, né? Sim. Eles conseguem postar para os outros, né? Mas você não está prestando atenção. Você não tá. Ah, não é nada. Aí na hora que acontece uma situação mais grave, tinha que ser assim. Tinha que ser. Não tinha não, minha filha. Não tinha não. Nós precisamos pagar o preço pela nossa família, pastora, de insistir, de orar, de investir, de agir, de ir lá, de fazer e entender que quem tem que orar, eu já vi situações de mães com situações extremas no filho, que realmente difíceis mesmo, às vezes até desanimadoras. Sim. E a mãe orar um tempo, depois de um tempo, de um bom tempo, ela vai falar assim, agora está nas mãos do Senhor, porque agora eu não sei mais o que fazer. Sempre vai ter o que fazer, porque você sempre vai ter que orar. A Mônica, né, mãe do Agostinho. Ah, sim. Extraordinária a história dessa mulher piedosa. Ela tinha um filho devasso, entregado aos jogos, um filho perdido. E aquela mãe chorava e orava por esse filho. E o interessante é que o que incomodava ela era que era o conhecimento que ela tinha, que as atitudes do filho eram ofensivas para Deus, que ele estava perdido. Sim. Então ela chorava porque o filho estava perdido. Ela sabia que o filho estava perdido e ela não parava de chorar. Ela orava, até que ela procura o bispo e ele fala para ela assim, vai em paz e continua desse jeito, porque é impossível perecer um filho de tantas lágrimas. Aleluia. Então, amada, se você está chorando, continua orando. E pede pro Senhor, me muda, me transforma meu filho. Não desista da sua família, não desista. Nós temos a Sunamita, a história da Sunamita, que não tinha filhos. Eliseu vai lá, promete o filho para ela, a bênção, um milagre extraordinário. Quando vê, aquele menino morre, gente. O menino morreu, e o que ela fez, pastor? Ela botou o menino na cama, fechou tudo bonitinho, falou, eu já volto. Eu já volto, tá tudo bem, daí eu já volto. Tá acontecendo alguma coisa, tá tudo bem. Fique tranquilo, o marido é idoso, fique tranquilo, sim, eu já volto. E ela foi lá, ela falou, eu não volto sem você. Você vai voltar comigo. Ele disse, meu Geazi, não, você vai lá. Você me deu esse menino, você orou, eu pedi, eu não pedi. Agora, milagre curto eu não quero. Você vai fazer alguma coisa nessa situação. Coisa tremenda. Diante de uma situação impossível. Talvez seja essa depressão do seu filho, que você fala, mas eu não sei mais o que fazer. Talvez seja uma tendência ao homossexualismo, uma tendência diferente. Você fala, eu criei dentro da igreja e agora está fazendo isso. Continua, chora por esse seu filho. Chora, amada, sabe por quem? Pelo seu marido. Sim. Porque a oração e as nossas lágrimas, elas são gestos de amor. A lágrima é o amor escorrido. Então chore pelo seu casamento, chore pelo seu marido, chore pelos seus filhos, ore sempre, aquela oração sincera, porque a palavra do Senhor nos diz assim, em Hebreus 11:6, que aqueles que buscam o Senhor, eles precisam crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Isso quer dizer assim, aquilo que você tem buscado de bem do Senhor, Ele fará. Amém. Então não é que talvez Ele faça. Não, é promessa. É promessa. Você não está orando, mas eu não sei como orar, de qual que é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que seus filhos andem nos caminhos dele, que o seu casamento seja feliz, que vocês vivam o reino de Deus plenamente. Essa é a vontade de Deus. Você acha que você vai olhar para isso e não vai acontecer? Às vezes você pode até achar assim, nossa, mas está demorando, ou fulano orou e foi rápido. Querida, a gente não sabe explicar porquê, mas cada caso tem seu tempo. O que a gente tem convicção é de que você não vai perder tempo se você buscar na fonte certa. E a fonte certa. Porque às vezes a pessoa chora, fala, mas ela fala para a vizinha, ela fala para a tia, ela fala para a irmã, não aguento mais aquele meu filho. Bebe, vive no bar, não aguento mais. Outro dia eu vi um filme e achei muito interessante. E o rapaz, ele se converteu e ele levava a menininha. E é muito legal o filme, aliás. Depois só que eu não lembro o nome. Lembro o nome, eu vou ver se eu ponho aí. Eu sei que é muito interessante, eu achei muito interessante porque ele mostra a luta que está dentro de nós, entre a vontade, a mente, as emoções, o coração, a consciência e a memória. São né, as estruturas nossas do nosso cérebro. Então, mostrava a luta que estava lá dentro e a situação que estava ali fora.
E eu achei interessante que a menina falou assim, mas pai, a mãe não ia com eles na igreja, né? E ela falava assim, mas pai, a mamãe disse que acredita. Ele falou, filha, ela acredita aqui, ela precisa acreditar aqui. Tem muitas pessoas que estão aí orando, fazendo a receita está certinha. Só que você acredita aqui, você ainda não acredita aqui. A palavra de Deus não desceu aqui, você ainda não teve a experiência, você tem a consciência de que é o caminho. Mas o que te deixa tão desestressado, o que te deixa tão abalado, e ainda que mesmo a gente crendo, a gente tem momentos assim também, mas o que te leva a não ter fé é o fato de você não ter tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Quando a gente fala de autoconhecimento, envolve isso também. Qual o envolvimento que você mesmo tem com o Senhor? Porque o teu filho, a tua filha, eles vão ler em você, não é na Bíblia. Eles vão ler, a Bíblia que eles vão ler é você. Que nem Paulo falou para Timóteo, né? Uma fé não fingida, como tinha na sua mãe, como tinha na sua avó. A gente engana na igreja. A igreja é muito fácil de enganar, mas em casa, não. Exatamente. Em casa, não. Isso é muito sério. Fé genuína. Deixa eu ler aqui o post que eu falei do voluntariado da Escola Paulista de Medicina. Tá assim. Se você nessa quarentena já discutiu com alguém com quem você mora, veja esse post. Saúde mental. O convívio intenso com familiares é um dos desafios dessa pandemia. Para amenizar isso, que tal usar, olha lá, comunicação não violenta, que o psicólogo Marshall Rosenberg fala. Saúde mental, observação, fazer observações sobre aquilo que nos incomoda e gera conflito. É importante a gente falar. Porém, a maneira violenta. Por que você faz essas coisas que me enchem tanto o saco? Olha a comunicação não violenta. Você, algumas vezes, Carol, acaba fazendo coisas que me magoam. O que te faz agir assim? Totalmente diferente, né? A pessoa já desarma. Exato. Sentimentos. Nessa fase é preciso entender e nomear, como eu disse agora há pouco, o sentimento que a situação desperta em nós. Uma forma errada, violenta. Eu não suporto esse jeito autoritário e horrível de você agir. A forma não violenta. Eu tenho me sentido magoado e cansado diante de algumas das suas atitudes. De algumas, né? Não generalizar, né? Te odeio. Exato. Necessidades. Após nomear esses sentimentos, podemos então identificar as necessidades não atendidas que são apontadas por elas. A forma violenta. Eu não aguento mais vocês ficarem me chamando toda hora. Me deixem em paz. Mãe. Forma não violenta. Olha, para que a gente possa conviver melhor, eu preciso de um pouco mais de tempo para mim. Um tempo sozinho. Vamos tentar dividir um pouco as tarefas? Ótimo. Olha lá, um pedido. Agora podemos fazer um pedido claro e objetivo. Ninguém pode adivinhar o que você espera que seja mudado. Queridos, mais uma vez o diálogo, né? Tá óbvio, não tá óbvio, tá óbvio pra você. Presta atenção. Forma violenta. Você não consegue fazer algo que me deixa satisfeito, homem. Forma não violenta. Olha, quando acontecer algo assim, você poderia, por favor, agir dessa forma? Eu também assumo o compromisso de fazer a mesma coisa. Então, é uma via de mão dupla, né? A gente está acabando o nosso tempo, Carol, mas eu queria compartilhar isso. Então, a convivência com o outro, ela perpassa pela convivência comigo mesmo. Então, a importância de eu me conhecer, de eu saber o que me agrada, o que não me agrada, isso é importante. E aproveita esse tempo para fazer esse mergulho dentro de você. Isso é muito importante, porque quando nós nos conhecemos, nós entendemos o porquê de certa atitude de alguém nos provoca tanto, ou porquê que certa situação eu reajo assim. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer minhas potencialidades, minhas limitações, isso é importantíssimo. Essa viagem é importantíssima. Relações saudáveis se baseiam no diálogo, entendendo de novo que o diálogo pressupõe 2 pontos: fala e escuta. Não só eu falo e o outro escuta.
Mas eu falo, eu também devo escutar. E escutar com atenção, considerando, por mais absurdo que me possa parecer, mas empatia é eu colocar no lugar do outro e enxergar com os olhos do outro. Porque talvez o outro não tenha condições de enxergar do jeito que você enxerga. É importante reconhecer que conflitos são normais, mas podem ser também, são normais, acontecem, tá bom? Até outro dia eu vi a pastora Thalita Pereira respondendo assim, você e seu marido têm crises? Ela falou, crises não, nós temos conflitos. É verdade. Conflitos tem. Você acha que na minha casa não tem? Tem. Não tem família perfeita, Não mas tem. tem família saudável. Sim. Então são oportunidades de mudança e de crescimento nas relações. Busque por soluções e atividades coletivas. Queridos, é importante a gente tentar, com o diálogo, achar alguma coisa para poder fazer juntos. E aproveitar. Sair um pouco do celular, lá em casa, no celular, vamos jogar, vamos fazer alguma coisa. Exato, é muito sério. Eu estou cozinhando, eu estou cozinhando como nunca. Então, é isso, alguma coisa que... Respeita também o espaço e a individualidade do outro. Agora, o que não fazer, e eu quero encerrar a minha fala por aí. Evite ficar checando todo o tempo as redes sociais para saber últimas notícias. Ficar informado é diferente de não parar de prestar atenção no noticiário. É viciante, né? Ao ficar antenado sem uma pausa, você vai ficar estressado e vai ficar ansioso. Então, busque primeiro informações em fontes seguras, Ministério da Saúde e tal. Selecione as mensagens do WhatsApp. Queridos, não dá para acompanhar tanta coisa, é muita coisa. Então, seleciona. Saiba identificar. Por favor, né? Não compartilhe. Coisas tristes, Saiba identificar fake news. Não sabe? Não passe para ninguém. Simples assim. E se alguma mensagem te despertar medo e terror, duvide delas, pois tem muita gente maldosa que quer causar pânico ao invés de trazer o bem para as pessoas. É verdade. A minha parte, eu acho que é isso, Carol. É isso. Eu acho que nós temos assunto para um monte de dias. Não, isso aí dá para falar muita coisa, né? Nós estamos cheios de assunto, mas na verdade o nosso propósito dessa tarde era esse, era dizer a você que sim, nunca desista da sua família, mas não desistir dela, minha querida, implica sim na oração, mas também na sua ação. Então você precisa agir, porque talvez a sua família está pedindo socorro, talvez o seu casamento esteja pedindo socorro para você, e não é nem de hoje. Mas o Senhor respondeu às suas orações que você tinha pedido há tanto tempo com essa pausa. Para você chegar mais perto, enxergar melhor essa situação, essas fragilidades. E nós sabemos que não existe nada impossível do Senhor. Eu não sei qual é o impossível que você está vivendo aí na sua casa, no seu lar. Talvez seja uma dependência química e a ciência coloca algumas coisas distantes de se alcançar. Nós sabemos que não há nada impossível para o Senhor. Nunca desista desse seu filho. Use palavras de bênção para ele. Fale mais o quanto você o ama. Você ama ele, mas será que você falou para ele uma coisinha pequena que ele faz? Elogie o seu filho. Olhe para o seu filho. Isso é uma escola, é um exercício. Né? Olhe para ele, respeita ele, fale coisas boas, coisas bonitas. Talvez você vai perceber nesse processo que existe algo em você que precisa ser curado. Mas poderoso o Senhor para curar você. Amém. Esteja disponível, disposta, insistente e perseverante. Amém. E nunca se esqueça, minha querida, de ter esperança, porque Jesus foi a alegria daquele casamento que estava destinado àquela festa acabar. Ele trouxe a alegria, talvez a alegria acabou aí na sua casa, ele traz a alegria. Ele trouxe o sustento naquele momento que naquela multidão não tinha recursos, ele foi o alimento. Ele foi a vida em Lázaro, ele foi a cura daquela mulher com hemorragia. Então, não vai ter nada que você vai falar pra mim que eu vou falar pra você que não tem jeito. Se você falar pra mim assim, não, mas isso não tem jeito, porque não existe. Ele chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Então, chama a existência, a felicidade no seu casamento, a felicidade no seu lar. Não aceite perder o seu filho pro mundo. Invista tempo nele, chama ele, abraça ele, acaricia ele, fala para ele quanto ele tem propósitos de Deus. Lembre seu filho, ele não foi obra do acaso, ele é o propósito de Deus, ele tem o propósito de Deus aqui nessa terra. Lembre ele da importância disso.
né, querido, do que a voz do mundo, do que a voz do inimigo. Amém? Nós não colocamos filhos para povoar o inferno, para Povoar povoar o céu. Então, eles são responsabilidade nossa. E Deus vai te pedir conta disso. Então, na hora que você chegar no céu, você não vai poder falar assim, ai Deus, não. Ele vai falar assim, peraí, não é aquele Deus que eu estou perguntando, não é isso, não é aquilo, peraí. Aqueles pequenininhos lá, o que você fez deles? Dos meus pequenos, né? O que você fez com eles? E talvez alguém que está nos ouvindo pode pensar assim, mas você não tem ideia da situação que está. Querido, realmente eu não tenho. Mas eu vou te falar uma coisa, a solução vem do Senhor. Ele sabe todas as coisas e Ele é fonte inesgotável. Então, se nós falamos que Ele é a solução, Ele é a solução, independente da situação. Amém? Amém. Lembrando que a gente está tendo um acompanhamento aqui da igreja também. Sim. De segunda sábado ou segunda sexta? Na verdade, assim, se você estiver precisando, antes nós deixávamos aberto aqui, mas agora tem o secretário, pessoas que ficam aqui dentro. Se você precisar, ou você liga, 3283 1913. 3283 1913. Não, é 3284. Enfim, mas você pode também bater aqui, pode pedir para alguém te atender, tá? Então você venha e pode agendar, ou alguém sempre vai estar para te atender. Te aconselhar, orar junto. O telefone é 3284 1913, ok? Não desista. Amém. Busque ajuda. Amém. Esse é o momento, o dia é hoje e Deus tem o melhor para nós. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Glorioso eterno Deus, te damos graças, Senhor, pela oportunidade que temos, ó Deus, de meditarmos e compartilharmos, Pai. O tempo é corrido, mas eu creio que a obra maior e mais importante está sendo feita, que é a ação do Teu Espírito na vida de cada um de nós e de cada um dos que estão nos ouvindo agora ou haverão de ouvir. Deus, em nome de Jesus, nós confessamos as nossas limitações. Reconhecemos, ó Deus, a dificuldade que às vezes há de Deus de entrar no mundo dos nossos filhos, quer sejam pequenos, adolescentes, jovens. Muitas vezes nos sentimos ultrapassados, muitas vezes nos sentimos distantes, mas em nome de Jesus nós rejeitamos esse distanciamento. Nós não aceitamos, porque eles foram gerados, saíram de nós, ou mesmo foram adotados, mas são filhos do amor de Deus, do nosso, filhos de amor. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem um propósito maior. E eu creio, Pai, que o Senhor pode estreitar esses laços, o Senhor pode quebrar essas barreiras, o Senhor pode destruir esses abismos que estão separando os filhos dos pais, ou os pais, o pai e a mãe, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, clamamos pelas famílias, Senhor. Clamamos para que, ó Deus, nesse tempo, seja um tempo onde o Senhor possa agir com liberdade nos lares e que possamos ter famílias fortalecidas, não somente no Senhor, mas fortalecidas ali no meio, entre eles, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos cada lar, cada luta, cada mente que só está olhando o problema, Pai. Em nome de Jesus, alcança essa mente, abre os olhos, traz uma ressignificação sobre a situação, traz, Senhor, uma ressignificação sobre a questão do tempo, porque agora é tempo de abraçar, é tempo de beijar, é tempo de estar junto daqueles que estão conosco dentro de casa, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo, para que não possamos, ó Deus, não venhamos, ó Deus, a perder tempo, não venhamos, ó Deus, a desperdiçar um tempo tão precioso que o Senhor está nos dando, de restauração, causando brigas, causando maiores divisão. Ajuda-nos a enxergar as nossas próprias limitações, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nos dá estratégia de como falar, de como expressar, mas principalmente nos dá um coração quebrantado para poder ouvir, para poder dar atenção, para poder considerar aquele que está ao nosso lado, Pai. Ainda que não concordemos, ainda que estejamos em partidos diferentes, mas, Deus, que possamos lembrar que somos família, somos, ó Deus, um pelo outro, somos, ó Deus, projeto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Amém, queridas. Amanhã nós temos um bate-papo com as mulheres, às 4 da tarde. Convide aí uma boa turma e vamos
vamos estar aí, tem algo diferente para amanhã, tá? Vai ser uma... Aliás, Deus é tão bom. Surpresa, você vai ver como a continuidade, como o Espírito Santo direciona todas as coisas. Não pode perder então, hein? Não pode. Deus te abençoe. Amém. Beijo.